Bom dia a todos. Feliz Páscoa a todos. Eu costumo dizer à minha esposa que o dia mais triste do ano para mim é a Sexta-feira da Paixão, porque repete-se na tradição religiosa de uma grande parte da humanidade a estupidez humana com relação ao espírito de maior expressão que já visitou o orbe terrestre. Todo ano sacrifica-se novamente ou representa-se novamente esta atitude infeliz. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Então, tá ruim, tá baixo? Ô Wagner, é melhor trocar esse microfone aqui. Vou usar esse. Vou usar esse aqui. Esperar ligar agora, né? Tá bom? Alô? Então, meus irmãos, como eu dizia, esta é uma atitude infeliz dos homens, porque o que é importante não é o que os homens fizeram a Jesus, mas o que Jesus fez por nós. Isto é fundamental. E quando nós que eu digo a humanidade, não estou dizendo nós espíritas, porque não temos essa tradição, mas quando os nossos irmãos de outros entendimentos, de outras seitas, reapresentam novamente aquele gesto infeliz, me dói no peito, me dói no coração. Jesus, numa das suas afirmativas, nos diz que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E as pessoas ainda não compreenderam bem esta afirmativa do Mestre. Porque a vida em abundância que Ele nos afirma ter nos trazido não é a vida material, como a maioria das pessoas a entende. Muito embora é necessário também que reconheçamos que a vivência na materialidade é um período na transitoriedade evolucional a que todos nós estamos sujeitos. Precisamos viver esta experiência material para que a gente saiba ou reconheça ou viva experiências que vão construir a nossa evolução e promover Deus em nós. A divindade, nosso Pai, é algo que nós não conseguimos avaliar na sua grandeza, na sua proporcionalidade, e o fazemos nas limitações das nossas inteligências, da nossa consciência. A doutrina espírita nos fala, particularmente através de Leon Denis, que o homem dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. E quando nós vamos estudando, nós vamos analisando, vamos refletindo a respeito desta afirmativa, que nós iniciamos a nossa caminhada evolucional lá no mineral, para muitos, como para mim já foi, é muito difícil aceitar este aspecto. É difícil, mas é uma realidade. Quando a divindade emana de si as centelhas que são as nossas individualizações, elas se fixam primeiramente no reino mineral.
Ali adquirem todos os conhecimentos, entre aspas, ou todas as experiências, as vivências possíveis dentro deste reino. Migram no momento seguinte para o reino vegetal, onde vão viver também todas estas vivências, essas experiências naturalmente caracterizadas pelo que é próprio do reino. E essa mônada, essa centelha, vai se enriquecendo desses aspectos. Chega no reino animal da mesma maneira, até despertar no reino nominal, pela individualização do espírito, que ocorre já num final de período evolucional do reino nominal. Estes animais que nós chamamos os animais domésticos já têm almas individualizadas. Os anteriores a eles têm alma grupal. E o que é interessante nós observarmos é que em todos os reinos nós temos uma participação, digamos assim, fundamental, contributiva. Porque se nós olharmos o reino mineral, nós vamos reconhecer que ele tem fundamental importância à vida e à sua manifestação. Ninguém pode negar isto. E aí está a inteligência do Pai. No reino vegetal, da mesma forma, existe ali um trabalho contributivo do vegetal para a manifestação da vida, para que ela possa estar cada vez mais e melhor sedimentada. O vegetal dá também a sua contribuição. No reino animal, da mesma forma, e no reino nominal estamos nós, iniciando a nossa caminhada lá na pré-história. E lá vamos começar então o desenvolvimento do instrumento fundamental para a nossa evolução, que nos reinos anteriores veio sendo construído, chama-se consciência. A consciência nasce lá no mineral, nos seus mais rudimentares momentos, e vem se construindo à medida em que vamos passando de ciclos evolucionais para ciclos evolucionais. E vocês podem pensar assim, mas tudo isso se dá na terra? Não. Na casa do meu Pai há muitas moradas, afirma Jesus. Então, à medida em que neste complexo evolucional chamado universo, a vida vai se manifestando, porque a vida é Deus. A vida é Deus. Por isso que Jesus diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou em vós e vós estáis em mim. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Mas a abundância da vida a que Jesus se refere é a plenitude da manifestação espiritual em nós. Plenitude esta que estamos construindo encarnação a encarnação. Então, meus irmãos, o universo todo é um complexo evolucional. E existem as transferências entre os planetas berçários. E aí vocês poderiam dizer, então no reino mineral da terra, no reino vegetal e no reino animal, esta participação já não ocorre, porque nós estamos aqui e somos 30 bilhões de almas, sendo 7 encarnados e 23 mais ou menos desencarnados. Então, o que está se passando hoje no planeta Terra é apenas evolução nominal? Não. Também nos reinos mineral, vegetal, animal, existe um estágio evolucional em andamento. Por isso que nós precisamos respeitar a natureza, respeitar os minerais,
respeitar os vegetais, respeitar os animais, nossos irmãos menores, como chamava Francisco de Assis, patrono de nossa casa. E à medida então que nós vamos construindo esta evolução, nós vamos tendo sempre, pela bondade de Deus, o auxílio dos seus mensageiros, daquelas criaturas que vêm alavancar a nossa humanidade. Nós sabemos que num determinado período em que o ser humano ainda estava com o seu arcabouço físico por ser definido, ele estava ainda em construção. Os capelinos vieram nos auxiliar. Criaturas que naquele orbe do sistema de capela estavam atrapalhando a evolução daquela humanidade. Eram criaturas criminosas, criaturas renitentes no mal, e que atravancavam a evolução daquele planeta, que fechavam um ciclo evolucional, como nós estamos fechando um ciclo evolucional na atualidade. E a espiritualidade determina então que os capelinos venham migrados para o orbe terrestre, para implementar a evolução das raças aqui nativas. Raças essas compostas pela raça amarela e a raça negra, que são as raças nativas do orbe terrestre. Eles vêm então, iniciam essa sua jornada na Ásia Central, num local chamado Meseta do Pamir. Ali começam as primeiras migrações, espalham-se pelo existente à época continente lemuriano, que após viver um ciclo evolucional de 28 mil anos, conforme nos narra Emmanuel, eles migram posteriormente para o ciclo seguinte no continente de Atlântida. Outros 28 mil anos ali se passam em trabalho evolucional, para no ciclo seguinte, que é o período evolucional ariano, que é o nosso, muitos deles começassem a manifestar também a sua presença entre nós, marcados pelos povos das Índias, pelos povos do Egito, pelos povos que povoaram a Europa, e pelo povo hebreu. 4 grandes raças. E eis que esse trabalho evolucional está chegando ao seu final. E dentre as criaturas que a bondade divina determinou viesse até nós, para que pudéssemos evoluir de forma mais acelerada, compreendendo melhor a vida e as suas finalidades, nós temos a manifestação do Cristo cósmico, aquele a quem Deus determinou que administrasse a construção do orbe terrestre. Porque todo o sistema solar, meus irmãos, tem um Cristo. Todo o sistema solar tem um Cristo. O nosso tem aquele que há 2000 anos manifestou-se como Jesus. Mas em todos os orbes, em todos os sistemas planetários tem um Cristo. Portanto, Jesus veio nos trazer a mensagem de maior significação de todos os tempos.
Anteriormente a ele, antecipando, nós tivemos Moisés, tivemos os profetas, Elias, Isaías, Zacarias e outros tantos, que o Velho Testamento registra, mas, como Jesus, nenhum deles foi. Nenhum deles se equiparou ao Mestre. E Jesus nos trouxe tantos ensinamentos extraordinários. Nos falou da reencarnação, que somente com o advento do Espírito de verdade, ou o Consolador prometido, nós conseguimos compreender a mensagem de Jesus na sua amplitude, na sua profundidade. Porque Jesus, quando encontra com Nicodemos era um sacerdote do Sinédrio, do segundo escalão, e um sacerdote que desde que soubera da presença de Jesus e dos seus feitos, impressionara-se e determinara ao seu discípulo, Judas de Queriote, que seguisse Jesus, vendo, ouvindo, observando o que dele se manifestava, para que viesse reportar-se a Nicodemos. E depois de ouvir naturalmente tantas coisas maravilhosas sobre Jesus, Nicodemos então determina-se a encontrar com o Mestre na calada da noite, porque Nicodemos tinha preocupações com o seu nome e o seu status perante a religião da época. E o diálogo que o Evangelho nos narra é interessante, mas para aquele que observa com detalhe, percebe que certamente esse diálogo foi mais abrangente, foi mais profundo. Ali Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, impressionado com as palavras de Jesus, diz: Senhor, como pode um homem já velho como eu retornar ao útero da sua mãe? Ao que Jesus retruca: se eu te falo das coisas da terra e você não as entende, que dirá se eu te falar das coisas dos céus? Certamente o diálogo de Jesus com Nicodemos foi um diálogo profundo, e Jesus explicou a ele coisas maravilhosas que o Evangelho não pôde reportar, porque o Evangelho começou a ser escrito aproximadamente no ano 65 até o ano 100. Então vejam bem que estes ensinamentos permaneceram na memória do povo durante todos esses anos, na memória dos evangelistas, para que eles pudessem depois grafá-las no papel. E quando então Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer da água, muitos até hoje interpretam particularmente a religião vigente, e que a maioria de nós, até na encarnação passada, provavelmente abraçou, que é a religião católica, não admite a reencarnação e empresta ao texto outras interpretações vinculadas ao batismo pela água. Mas o que Jesus afirma, e nos é possível compreender, é que quando o óvulo encontra o esperma ou vice-versa, são dois elementos líquidos que se encontram. E a partir dali, a vida se desenvolve no âmbito do útero, no líquido amniótico, água. E somos hoje 70% água.
70% do que somos é líquido. Então nascemos da água, é preciso nascer da água. E do Espírito? Nós renascemos do Espírito, porque em toda reencarnação que efetuamos, que vivemos, nós temos o esquecimento do passado. É como se nascêssemos de novo espiritualmente. Trazemos no nosso subconsciente toda a riqueza adquirida através das inúmeras experiências vividas em todas as nossas vidas passadas. Esta ninguém nos tira, ninguém nos rouba, ninguém nos subtrai. Por isso que Jesus diz: não vos preocupeis em amealhar tesouros na terra. Porque na terra o ladrão rouba, a traça rói e a ferrugem come. Mas nos céus, que é o nosso espírito, esse ninguém nos toma, porque Jesus nos afirma: por que vos preocupeis em encontrar o reino dos céus aqui ou acolá? O reino dos céus não está aonde procurais, o reino dos céus está dentro de vós. E este tesouro que está se acumulando a cada encarnação dentro de nós é o maior dos tesouros, porque à medida em que vamos construindo esse tesouro, por nós mesmos, pelo nosso autoconvencimento, pela nossa experimentação das coisas e conclusão daquilo que realmente vale a pena e deve ser vivido, este é o verdadeiro tesouro. Então, meus irmãos, Jesus nos fala da reencarnação. E Nicodemos não entendeu, como a maioria da humanidade, até 150 anos atrás, quando Kardec codifica a doutrina, também não entendia, a não ser uns poucos iniciados, que traziam no conhecimento a certeza de que nós reencarnamos. O povo egípcio sempre cultivou esta verdade, mas era uma verdade inconveniente de ser cultivada, até porque a maioria das consciências ainda não estava preparada para assimilar este conceito, como encontramos ainda hoje uma grande maioria que não aceita os princípios reencarnatórios. Mas não se pode explicar Deus e sua justiça sem compreendermos a reencarnação. Jesus nos ensinou muitos conceitos, nos ensinou muitas verdades necessárias às nossas vidas. Quando entra em Jericó, a multidão o envolve e ele penetra acompanhado pela multidão, pelas ruas de Jericó. E Zaqueu, que era um cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos, detestado, odiado pela população, certamente ouvira falar de Jesus e dos seus feitos, e como a sua alma, a sua consciência já estava propícia para absorver aquilo que Jesus trazia, ele não se contém, mistura-se à multidão para vê-lo. Mas era um homem pequeno, de estatura pequena, e não sendo possível observar no meio da multidão o mestre que passava, ele vê-se diante de uma figueira chamada de sicômoro no Evangelho, sobe pela figueira, e lá de cima de um dos galhos, ele observa Jesus passando,
E ao passar defronte à figueira com Zaqueu sobre ela, Jesus vira-se para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje vou cear em sua casa. E Zaqueu desce, correndo, e vai preparar a sua casa para receber Jesus. O Evangelho também, nesse episódio, faz uma narrativa sucinta deste encontro, que eu acredito que teve um diálogo, assim como o de Nicodemos, um diálogo mais profundo, mais abrangente, mais significativo. Porque Zaqueu, em dado momento, diz a Jesus: Senhor, darei metade do que tenho, da minha fortuna, darei metade aos pobres. E se alguém defraudei, haverei de recompensá-lo em 4 vezes naquilo que lhe possa ter prejudicado. E Jesus então diz: eis aqui um filho de Abraão, hoje a salvação entrou nesta casa. Esta é uma experiência de profunda significação na observação daquele que lê o Evangelho, porque é o despertamento daquele que vivia embevecido pelas coisas do mundo, mas propício às coisas do Espírito, recebe o toque modificador para que a sua vida ganhasse uma nova trajetória e os seus conceitos modificassem-se na direção correta, como aquele indivíduo que caminha por um caminho equivocado até o dia que alguém o alerta que aquele não é o melhor caminho, não é o caminho ideal. E ele então muda bruscamente o roteiro do seu caminhar. Isto é o que aconteceu a Zaqueu, que, impelido por um princípio de justiça, determina-se a dar metade do que tinha aos pobres e a refazer os seus erros em quadruplicidade. Esta é uma decisão muito difícil. O moço rico também vive este momento, mas de uma forma diferente. O moço rico é aquele que procura Jesus e, dirigindo-se a ele, diz: bom mestre, o que é necessário fazer para que eu possa ganhar a vida eterna? E Jesus então retruca: por que me chamas de bom? Bom, só o Pai. E eis aí um importante aspecto do ensinamento do Evangelho que precisamos nos deter e observar. Porque é estranho Jesus afirmar que ele não é bom, que bom é Deus. Porque neste diálogo breve, neste princípio do diálogo naturalmente que se alonga, que nós vamos narrá-lo também, existe uma lição extraordinária, aonde Jesus nos fala da verdade em nós. Porque quando ele diz que ele não é bom, ele está dizendo que Jesus, a personalidade da qual ele se reveste, não é bom. Porque a personalidade estava humanizada. E o humanismo em nós é um traço daqueles que necessitam deste caminhar, deste momento evolucional pela personalidade. Porque muitos de nós somos escravos das nossas personalidades e vivemos em função dela. Mas o que é fundamental em nós
não é a personalidade, mas é o eu que representa o espírito. Porque a personalidade é naturalmente um ótimo servidor, mas é um péssimo senhor. E aquele que vive em função da sua personalidade haverá de equivocar-se inúmeras vezes pelas decisões que tomará, marcadas por aquilo que compõe a nossa personalidade temporária: o orgulho, a vaidade, a ambição, o egoísmo profundo. Então, quando Jesus afirma que não é Ele que é bom, mas é o Pai, é porque o Pai está em Jesus, em plenitude, como está em nós, em potencialidade. Deus está em todos nós, potencialmente em nós. Agora, revelá-lo em plenitude é trabalho de cada um. Eu sempre digo que quando faço as coisas boas, é Deus em mim quem as faz. Quando eu faço as coisas erradas, é o humano em mim quem faz. E Jesus então diz ao moço rico: observa o que diz a lei. E o moço rico diz a Jesus: e o que diz a lei? E Jesus então repete aquilo que está na lei de Moisés: amar a Deus, amar ao próximo, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não desejar o que é do outro, não prestar falso testemunho. E o moço rico diz a ele: Senhor, eu já venho observando tudo isto desde muito cedo. Mas Jesus, Senhor da presciência das coisas, diz ao moço rico: então vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres, depois venha e siga-me. O moço rico, ao ouvir isto, senhor de muitos bens, de grande riqueza, abaixa a cabeça, afasta-se e retorna à sua vida, sem aceitar o convite do Mestre. E eis aí também um ensinamento fundamental a ser observado por nós, porque o moço rico se espelha em nós outros. O convite de Jesus permanece ecoando há 2000 anos entre nós. E nós muitas vezes fazemos como o moço rico, dizemos que estamos observando aquilo que é necessário observar cotidianamente, mas ainda não estamos preparados para abrirmos mão da materialidade em que nos situamos. Mas o que é certo e verdadeiro é que isto não se dá do dia para a noite, não se dá numa encarnação, nem em duas. Haverá de dar-se ao longo de inúmeras encarnações nossas, múltiplas e múltiplas, quando chegaremos à possibilidade que marcou a vida do patrono desta casa, que, amadurecido espiritualmente, Francisco de Assis abre mão de toda a fortuna paterna para abraçar os pobres, os necessitados, os deserdados pela sorte. Porque se existe algo de grande valor e significado na questão do dar, não é o dar do que temos materialmente, porque este é um dar fácil, é um dar que é possível a qualquer um de nós. Não importa o nível evolucional
não importa o nível de consciência que tenhamos, somos capazes de dar materialmente. Mas o que ainda temos grande dificuldade é de darmos de nós mesmos, porque dar de si é dar com amor que Jesus nos ensina, o amor que não vê barreiras, que não vê dificuldades, é o amor que Ele preconiza naquele ensinamento do Evangelho em que Ele fala que é necessário amarmos aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem e caluniam, falar bem daqueles que nos falam mal. E Ele nos diz que se amarmos aqueles que nos amam, que mérito haveremos de ter? É fácil amar aqueles que nos amam. Todos nós sentimos essa espontânea vontade de amar aquele que nos ama. O difícil é amar aquele pelo qual não temos nenhuma afinidade, pelo qual não temos nenhum entendimento, nenhuma identificação. Aquele que é estranho ao nosso convívio e ao nosso pensamento. Este é difícil amar. Mas Jesus não viu barreiras, não impôs barreiras ao amor. Amou indistintamente e nos ensina a necessidade de fazê-lo. E este é o segredo da vida, o segredo da nossa permanente intenção de viver o amor, incondicionalmente. Amor esse que nasce no núcleo familiar, porque ali nós vamos exercitando este amor ao outro. Porque aquela criatura a quem esposamos é uma individualidade diferente da nossa. Mas a inteligência divina é tão infinitamente magnífica que definiu a necessidade da manifestação da vida através da união de duas criaturas, para que elas pudessem compreender que sozinhas estavam incompletas, que era necessário juntar-se duas, para que pudessem compor uma, e para que pudesse haver sucesso, para que possa haver sucesso na união destas duas pessoas, é fundamentalmente importante que haja amor. Mas aquele amor que só olha, observa, estimula e valoriza o que há de bom no outro. E quando observa os defeitos, as atitudes infelizes e negativas que está caracterizada em todos nós, tolera, convive, aponta sem querer magoar, busca educar, busca corrigir, mas sempre com amor, aquele amor que vemos nas mães, buscando educar os seus filhos. Este deve ser o amor que deve permanecer em nossas relações. E este amor vai se expandindo, porque vai chegando junto a nós, no seio familiar, os filhos, e nos filhos estarão manifestados aqueles espíritos que nos são afins, mas também estarão manifestados aqueles com os quais temos sérios resgates a serem resolvidos. E vamos então, desta maneira, vivenciando este princípio de entendimento que está no programa evolucional da divindade. Tudo isto é programa de Deus, não é programa dos homens. Muitos são aqueles que optam
observar a vida pelos aspectos negativos. Mas esta é uma opção infeliz, até porque infelicita a quem faz esta opção. A vida deve ser observada pelos seus aspectos positivos. Nunca se viveu tão bem como vivemos hoje. Apesar disso, encontramos múltiplas pessoas e oportunidades em que estamos fazendo críticas negativas, críticas destrutivas, né? Mas a vida nunca esteve tão boa. Joana de Ângeles diz que nunca amamos tanto como amamos agora. A humanidade se organizou e continua se organizando. Temos organizações internacionais de fundamental importância, a exemplo da ONU, da FAO, a exemplo dos Médicos Sem Fronteira, da Unesco, da Unicef, e temos no Brasil também as nossas próprias organizações que manifestam-se em situações macro, mas se observarmos as manifestações, digamos assim, micro, o que vamos encontrar? Vamos encontrar as organizações religiosas, a exemplo das nossas casas espíritas, que não preocupam-se só com pregar o Evangelho, falar de Jesus e falar de Kardec, mas preocupa-se também em abraçar o desvalido, em dar a ele condições de poder seguir adiante no seu caminho, de lutas difíceis, de dias tristes e nebulosos, onde muitas vezes à mesa não tem um pedaço de pão para comer. Vivemos tempos melhores, vivemos tempos em que quase todos nós, senão a grande maioria, temos casa para morar com relativo conforto, temos carro para andar, temos condições de comer até com certa fartura. Muito embora ainda no mundo exista tanta injustiça, não injustiça de Deus, mas injustiça dos homens, que ainda estão aprendendo a amar como é conveniente amar. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é importante que saibamos que o caminho a que Jesus se refere é a planificação crística em nós. Este é o caminho, a busca da planificação crística de Deus em nós. Eu sou a verdade. Por que ele afirma que é a verdade? Porque nada existe fora do conceito da manifestação por Deus e em Deus. Portanto, meus irmãos, ele confirma que é a vida, e definitivamente a vida é Deus e Deus está em nós. Então a vida está em nós, mas ainda temos grande dificuldade de compreender a vida, particularmente quando os nossos entes queridos, pelas portas da morte, retornam ao mundo espiritual. E nós dizemos que ele morreu, mas certamente quem morre não é o espírito, é o corpo. Jesus afirma: não vos preocupeis com aqueles que vos matam o corpo, mas não podem vos matar a alma. Vos preocupeis antes com aqueles que podem vos comprometer a alma e o corpo, vos lançando ao inferno, que no Evangelho está definido como Geena. Então a morte não existe. O que existe é a vida que se estagia hoje para nós encarnados,
e dada a forte impressão e o nosso comprometimento e necessidade da materialidade, nos dificulta profundamente enxergar a vida em nós, enxergar Deus em nós, compreender o Pai em nós. Portanto, meus irmãos, quando observarmos a história de Jesus, lembremo-nos do que Ele fez por nós, não aquilo que nós, há 2000 anos, numa atitude de profunda ignorância e crueldade inimaginável, o sacrificamos de forma cruel na cruz, onde Ele não merecia morrer. Marcou significativamente a vida humana, mas não nos salvou simplesmente. Deixou-nos o roteiro através do qual nós poderemos conquistar a salvação. Aquele que perseverar, afirma Jesus, este será salvo. É preciso perseverar naquilo tudo que Ele nos legou através do seu Evangelho. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Um bom dia.